Olá, irmãos, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Que Deus, nesse dia, nos abençoe e nos ilumine com a compreensão da sua palavra. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero, em mais uma oportunidade, ter o prazer de compartilhar com você de uma porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 26. Nós leremos do versículo 3 ao versículo 9. Isaías 26, nós leremos do versículo 3 ao verso 9. O tema da nossa meditação nesse dia é firmeza de propósito. Firmeza de propósito. Diz assim a palavra de Deus: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aqueles cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a, humilha até a terra e até o pó. O pé a pisará. Os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplana a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti. Com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Porque, quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Firmeza de propósito. Na perspectiva bíblica, a perseverança, o ato de continuar crendo, de continuar firme, inabalável, é uma prerrogativa de todo cristão, de todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo. Nós não somos como a onda do mar que oscila, que vai e volta o tempo todo. Pelo contrário, as imagens que a Bíblia nos dá, nos ensina, são imagens de firmeza, porque Ele é a nossa rocha. Nós permanecemos firmes no propósito de obedecer, de servi-lo, de andar nos seus caminhos, porque confiamos na sua onipotência, na sua onipresença, no seu cuidado, no seu domínio, no seu reinado, na sua soberania sobre tudo e sobre todos. Esta é a firmeza de propósito. Ainda que os montes se transportem para o meio do mar, eu continuo crendo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu continuo crendo. Ainda que o firmamento de toda a criação seja abalado, eu continuo crendo, porque Deus garante em sua palavra. Por isso que nós continuamos firmes. E esse cântico do profeta Isaías é muito bonito, porque ele começa dizendo: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aqueles cujo propósito é firme, porque eles confiam em ti. Deus dá uma paz que excede todo o entendimento, porque é uma paz que independe das circunstâncias. Há uma famosa frase que diz que paz não é ausência de guerras, mas a presença de Deus. Mesmo em meio aos conflitos, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio a situações difíceis, a situações extremas, Deus nos dá a paz, a serenidade, quando estamos firmes no propósito de servi-lo, de adorá-lo, de permanecermos em seu caminho. É por isso que ele nos conserva em perfeita paz. É por isso que muitos crentes enfrentaram e enfrentam a morte ou o perigo de morte com serenidade, porque Deus dá a eles uma paz que excede a racionalidade, que excede a nossa capacidade de compreender este mundo, porque é uma paz oriunda do trono de Deus. Ele conserva em paz. Deus nos dá paz para enfrentar os dias difíceis. Ele nos dá essa serenidade. Por isso que o Salmo continua: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Essa imagem de que Deus é uma rocha é a imagem de permanecer inabalável, é a imagem de algo que não muda, que não será abalada, que continua firme, intacta, que permanece independente dos chacoalhões que a vida pode nos dar, dos terremotos que muitas vezes enfrentamos. A rocha é sólida, é firme. Essa é a imagem que a Bíblia está nos comunicando. Deus abate os que habitam em cidade elevada. Uma imagem de soberba, de arrogância, porque as cidades no mundo antigo, aquelas que eram edificadas no alto, eram vistas como fortalezas inexpugnáveis, fortalezas inalcançáveis, que o poderio militar não alcançaria, mas o texto nos mostra que ele é capaz de abater, ele é capaz de humilhá-la até a terra, até o pó.
O pé apisará o pé dos aflitos, os passos dos pobres, porque precisamos sempre lembrar que toda dinâmica de poder neste mundo mudará. A nossa firmeza de propósito em obedecer a Deus, em permanecer no seu caminho, mesmo em meio às injustiças, mesmo em meio às incoerências deste mundo, e muitas vezes você olha para si, eu sirvo a Deus, eu permaneço em obediência, mas as coisas não acontecem para mim como acontece para o ímpio, como acontece para o trapaceiro, como acontece para o corrupto, e muitas vezes você percebe essa dinâmica, mas você permanece firme no seu propósito de obediência, de permanecer fiel ao Senhor. E o texto nos mostra que essa dinâmica mudará, porque Deus é poderoso para fazer isso. Toda a cidade, toda a arrogância, todo o nosso sistema maligno, nosso sistema capitalista opressor, tudo isso cairá. Os pés dos aflitos e os passos dos pobres pisarão tudo isso, porque Deus inverterá essa lógica. A vereda do justo é plana. A ideia de vereda aqui é a ideia de trilha, aquela trilha na roça. Por que é plana? Porque o Senhor aplana a vereda do justo. Olha o que o verso 7 nos diz. A vereda do justo é plana, tu que és justo, aplana a vereda do justo. É Deus que aplana o caminho do justo. É Deus que mantém ele em sua rota. É Ele que faz o seu caminho. Por isso que o texto diz, de Salmos, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ele aplanará o seu caminho, ele endireitará a sua rota. Lembre-se disso. Por isso permaneça firme no propósito de obedecê-lo. Ele está no controle. O salmista continua dizendo, verso 8. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Quando eu falo salmista, é sempre importante você lembrar que o livro de Salmos não é o único a registrar salmos. O salmo é uma estrutura, é um cântico, e há diversos cânticos na Bíblia, por isso que eu estou falando do salmista. Veja que lindo o que o texto diz. O nosso desejo, esperamos no teu nome, Senhor, e na tua memória está o desejo da minha alma. Deus não é homem para se esquecer, lembre-se disso. Ele não apaga de sua memória as nossas orações. Tudo que pedimos, Deus se lembre. E essa imagem que o salmista diz, Senhor, lembra-te, Senhor. Não é que Deus se esqueça, mas pelo contrário, é a ideia de faz, Senhor, acontecer. O Senhor me prometeu. É esse tipo de cobrança nessa relação. Por favor, Senhor, lembra que o Senhor me prometeu. E o salmista deixa aqui claro, na tua memória está o desejo da minha alma. Nenhuma das nossas necessidades passam desapercebidas diante de Deus. É por isso que o Novo Testamento nos afirma que Deus tem um compromisso com a minha necessidade antes mesmo que eu peça. Jesus nos disse, Ele já nos concede. Ele já conhece a nossa necessidade. E Ele suprirá todas as nossas necessidades em glória. Por isso, querido, lembre-se, você tem orado, tem clamado insistentemente, tem pedido para que algo mude na sua vida e os dias passam, muitas vezes meses, muitas vezes anos, e aquilo vai te provocando uma angústia muito grande e você desiste daquele pedido de oração, daquela batalha de oração. O nosso desejo está escrito na memória de Deus. Essa é uma imagem bonita. Deus não se esquece dos nossos pedidos. Ele não deleta, permanece vivo e ao seu tempo, no seu propósito, Ele concede. Versículo 9. Com minha alma suspiro de noite por ti. Com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Uma das nossas missões como Igreja de Jesus Cristo é revelar ao mundo os valores do reino de Deus. Quando estes juízos, quando esses valores brilham em qualquer parte do mundo, há uma mudança na geopolítica, uma mudança econômica, uma mudança estrutural na sociedade, porque os valores do reino de Deus transformam. Os valores do reino de Deus ensinam justiça. Nenhuma entidade foi capaz de trazer justiça ao mundo. Pelo contrário, trouxe mais derrota e tristeza. A única estrutura capaz de promover a justiça neste mundo chama-se o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, continue firme no propósito de obedecê-lo, de ser guiado por ele, de permanecer firme, independente da circunstância. E Deus nos dará a sua paz. Que Deus nos abençoe nesse dia, no santo nome de Jesus.